Parabéns o grupo porque sempre me apoiou. As pessoas envolvidas aqui tiveram paciência e mesmo assim você vê que ainda tem um pouco de dificuldade. Primeiro jogo depois de 5 meses, mas estou muito feliz de ter ajudado e o grupo merece muito. Professor Ederson, meu velho, é o técnico bom. Faz tempo que eu não coloco sua música, professor. Porque faz tempo que o Sport não vence e convence metendo 2-0, um 3-0, um 3-1. Ó, faz muito tempo que o Sport não apresenta um bom futebol e consegue vencer jogos com autoridade. E fora de casa aí, meu irmão, eu já joguei a toalha há um bom tempo, que o Sport não vai apresentar um bom futebol e envolver ninguém. Esquece isso de ganhar com autoridade, esquece isso. Não vai acontecer e não vai haver uma evolução daqui para o final do campeonato. Ah, mas como é que você pode prever isso? Não, não é questão de prever, gente. É só analisar o que aconteceu até agora. Restam 5 jogos fora de casa. O Sport jogou 14 já nessa Série B. 14 jogos fora de casa. Quantos jogos bons o Sport fez? 2? Talvez 3? Sendo muito otimista, 2, 3? E o resto de jogos muito horrorosos, que o Sport normalmente é um time passivo, é um time suscetível ao que o adversário vai fazer, independentemente da posição que o adversário esteja. Se for o lanterna, o vice-lanterna, o líder, o Sport sempre fica a mercê, suscetível. É o adversário que sempre consegue se impor diante do Sport, mesmo o Sport sempre no G4, não consegue aquela consistência jogando fora de casa, e Anderson Moreira foi salvo por Diego Souza, viu? Foi salvo por Diego Souza, e não só Anderson Moreira foi salvo, mas o grupo de jogadores também como um todo. Por quê? Depois de todo aquele pronunciamento, Love, Sabino, não sei o que jogaram mal ontem, viu? Sabino mal, Love mal, e a maioria ali mal. Eu ontem não tenho que elogiar ninguém, tá, gente? Não espero, só Diego Souza pelo gol. Porque, assim, eu ontem não tenho que elogiar ninguém. Ninguém mesmo. Ah, esse aqui fez um bom jogo. Não. Teve jogadores que foram ok, nota 6,5, e a maioria ali é de meia boca para ruim mesmo. Fizeram a partida abaixo do que podia. E Diego Souza salvou o clima para o próximo jogo. O clima vai ser um clima mais festivo, mais tranquilo, mais em tom de euforia, de entusiasmo e de, meu irmão, estamos aqui próximos do líder, ou talvez a gente até comece a rodada como líder, se o Vitória tropeçar amanhã, e também o Guarani. A gente começa a rodada como líder, e aí é um outro clima, é uma outra Ilha do Retiro, com a outra atmosfera, por causa de Diego Souza, de ter salvado ali a noite de todo mundo. E salvou a noite dos torcedores do Sport também, que foram para Natal, deslocamento, jogo de 9h30, e ele conseguiu entregar aquele golzinho salvador da vitória. Enfim, passado todo esse recorte aqui, vamos passar a coletiva de Anderson Moreira, que ele destacou a importância de Diego Souza e novamente voltou a criticar e a detonar parte da imprensa que cria fake news e que acaba conturbando o ambiente do clube por uma fake news. Por exemplo, aquele caso de Diego Souza, né? Segundo ele, foi uma fake news, o presidente também se pronunciou, teve uma nota oficial do clube, que não foi que Anderson Moreira vetou o Diego Souza contra o Criciúma, e sim a questão física de Diego Souza, a questão de um planejamento, que Diego Souza ainda não estava preparado para jogar, nem que seja 25 minutos ali contra o Criciúma, no jogo passado, na Ilha do Retiro. E aí, naturalmente, a torcida já foi pesando, descendo a lenha Anderson Moreira depois daquela notícia. E aí ele voltou a criticar e a atacar a imprensa. Vou deixar para vocês aí um trechinho e só passando um contexto. De fato, assim, gente, Diego Souza não tinha condições de jogar contra o Criciúma. Ontem, talvez ele já não tinha muitas condições também. Eu acho que ele tinha condições de jogar 10 minutos. Ele jogou 25 ali, meio que no abafa, tipo, ó, tá 0-0 o jogo, precisa vencer, tem que colocar o homem para ele decidir. Ele acabou decidindo, mas a gente viu o jogador que ainda tá fora de forma, precisa recuperar melhor a questão física e o ritmo de jogo, que ele só vai adquirir jogando, com o jogo. E aí o próximo jogo ele ganha mais 25 minutos, e aí daqui a 2, 3 jogos, faltando 5 rodadas, é que ele vai estar mais, vamos dizer assim, mais 100%, né? Mais na sua perfeita condição, na sua plena condição física para poder jogar, sei lá, pelo menos que seja 60, 70 minutos, minimamente. 90 ele não vai aguentar mais jogar pela questão da idade e a questão física dele como um todo, né? Bom, vou deixar um trechinho aí para vocês da coletiva de Anderson. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Valeu. Gente, o Diego é um jogador com histórico que fala por si só. Ele não precisa de falar nada, não precisa de defender nada. É um jogador de altíssimo nível, entendeu? A gente pegou um atleta com um período enorme de inatividade. Talvez, assim,
o Diego tá fazendo força mesmo para poder entrar, né, em boas condições, porque ele gosta muito do esporte, porque provavelmente se fosse um outro clube, eu tenho certeza absoluta que ele não pagaria o preço que ele está pagando assim. E a gente vê no dia a dia assim como é difícil, né, para um jogador que da qualidade dele, para ele poder retornar. Então assim, a gente está com todo o cuidado com ele para que a gente possa garantir que ele não tenha uma lesão, né? Que ele possa, né, de uma maneira muito gradativa, e é importante que o torcedor entenda isso, né? Ir participando do jogo aos poucos, né? A gente estava previsto assim na nossa cabeça assim, em torno de 20, 25 minutos, né? Então, dentro desse planejamento a gente, né, usou, e o Diego, ele não precisa de muitas oportunidades para fazer gol, né? Ele já tem esse DNA de um jogador decisivo, um jogador extremamente importante. Mas eu quero ressaltar assim, a dedicação do time, né? Hoje foi o gol no finalzinho, mas jogo passado nós sofremos um gol no finalzinho também, né? Então, futebol cada dia é uma história. Hoje a gente está feliz. Semana passada a gente ficou muito chateado, decepcionado, porque jogamos muito bem. E hoje eu acho que a gente fez um jogo buscando o gol o tempo todo, do primeiro minuto até o fim, a gente criando situações, tentando criar e finalizar, e acho que um pouquinho de ansiedade, porque todo mundo querendo acertar muito, né? A gente acabou fazendo algumas escolhas equivocadas, algumas finalizações que a gente costuma acertar, que a gente não conseguiu transformar em gol. Mas a gente fica feliz pelo grupo. Acho que a torcida nossa hoje que veio aqui ajudou demais, desde do começo até o fim, até o último instante. Ela em momento algum ela teve qualquer tipo de comportamento assim de vaia pro time. Muito pelo contrário, eles incentivaram do começo ao fim. A gente tem que ressaltar que isso foi extremamente importante, que a gente pudesse sair hoje aqui com essa vitória. O Anderson, até falando sobre o Wagner Love, na segunda-feira ele foi o porta-voz de um pronunciamento dos jogadores, 11 jogadores, né, que se pronunciaram, e teve um trechinho do pronunciamento dele que pegou muito mal entre os torcedores, repercutiu mal, que foi o que ele falou que o torcedor que não quiser apoiar, fica em casa, e o torcedor ficou muito chateado por essa fala dele de torcedor ficar em casa. Você chegou a acompanhar essa repercussão ou a conversar com ele? Queria aproveitar para você falar também da importância do torcedor no próximo jogo. Não, como eu falei assim, nós temos que elogiar a nossa torcida hoje, que foi fantástica. O que a gente precisa nesses momentos de dificuldade é muito mais apoio. É muito fácil vaiar o time na hora que as coisas não estão bem. É a coisa mais fácil que tem. E o amor que você tem, e a paixão que você tem. O momento difícil é que a gente precisa de mais carinho. Para poder bater na gente, já tem muita gente, né? Eu falo muito assim, às vezes a gente faz alguma crítica com maus profissionais que tem na imprensa, e o sindicato, a associação, não sei o que, fica... assim, eu acho engraçado que vocês são as pessoas que mais criticam a gente, e quando a gente faz uma crítica no sentido de um mau profissional que foi falar lá para todo mundo, criou um clima no último jogo extremamente terrível. Vocês estavam lá, antes de começar o jogo tinha torcedor me xingando porque eu não estava colocando o Diego, que eu vetei a ida dele. Muito pelo contrário. Você não acha que faltou citar a pessoa que fez, como a imprensa cita quando critica diretamente, para não generalizar? Você não acha que generalizou? Ninguém generalizou. Eu falei assim que parte da imprensa, e vocês precisavam defender mais, principalmente, os bons profissionais. Vocês não tem que, falou da imprensa, eu vou pegar. Não, vocês têm que tirar os caras que são ruins. Tem muita gente que tá no meio de vocês aí que conspira muito contra a profissão. Quem, Anderson? Oi? Gente, não sei. Eu não sei quem é que falou, quem é que deu a notícia. Eu não me preocupo com isso. Eu só fico chateado quando é inverdades, mentiras. Vocês falam muito de fake news, que fulano de tal fez isso. Muitos profissionais da imprensa, infelizmente, fazem a mesma coisa, cara. Infelizmente, para ter mais o quê? Para poder criar um clima ruim, para colocar mais pressão em cima do treinador, para criar mais pressão em cima dos atletas, para que o time entre já com um clima muito ruim. É isso que eu estou falando. Isso conspira contra o futebol. Isso conspira contra o futebol pernambucano. É isso que vocês têm que entender. Agora, as críticas, quantas vezes vocês criticaram, falam, do Anderson, do fulano, do ciclano, e a gente está... quantas vezes nós retrucamos isso? Quando vocês falam que o time não jogou, o time não fez isso. No começo, o time criava muito e não fazia gol.
Aí depois, assim, eu fico vendo muito assim, a gente vê muito lado só negativo, e tem coisas positivas. Não é possível que um trabalho que a gente está desenvolvendo esse ano não tem coisas positivas. O que você ouviu de positivo hoje, Anderson, na sua equipe? Um time que buscou o tempo todo o gol, jogando contra a ABC, fora de casa, buscando, tentando. O gol poderia ter saído muito antes das grandes, de boas oportunidades que a gente criou. Como eu falei assim, a gente perdeu um pouquinho algumas possibilidades em cima de uma ansiedade um pouco maior, né? De poder tentar fazer as coisas. Anderson, queria que você avaliasse um pouco mais o jogo. Você acha que a tua equipe fez um jogo do nível dela? Porque hoje você teve todas as peças, né, à disposição. Claro que algumas voltando ainda de lesão, sem ritmo. Mas o que é que você achou do teu time? Você acha que o rendimento foi o que você esperava? É o que eu falo assim, a gente vai falar... jogo passado, nosso rendimento foi maravilhoso. Empatamos o jogo e todo mundo caiu de pau. Hoje talvez a gente não tenha feito um grande jogo maravilhoso, mas vencemos o jogo, cara. Aí você pode escolher o que você jogar mal, ganhar, jogar bem, ganhar. O objetivo nosso é muito claro, é jogar bem e vencer. Nem sempre a gente consegue as duas coisas. Quase equipe nenhuma no Brasil consegue, quase equipe nenhuma no mundo consegue isso. Mas o nosso objetivo é sempre esse. A gente não joga mal para poder vencer um jogo, a gente quer jogar bem. Eu acho, diante das características do gramado, que é bem diferente do que a gente está mais acostumado, de jogar fora de casa, eu acho que a gente pegou o jogo desde o começo, a gente tentando criar situações. Como eu falei anteriormente, a gente teve um pouco de ansiedade acima do normal, até pela situação, pelo momento. A equipe já não vencia há 5 jogos, mas agora nós estamos a 3 sem perder, tá? Vocês vão falar isso, pelo amor de Deus, não vão? Ou não? É notícia, a gente fala. Pois é, ué. Nós estamos a 3 sem perder agora. Então isso é importante também. Porque eu falo assim, você tem sempre coisas boas para poder falar e coisas ruins para poder falar. Só a gente não aceita mentira. A mentira não. A mentira denigre não só a imagem de profissionais importantes, que são pais de família, atletas que defendem com unhas e dentes assim, a sua posição. Isso a gente, realmente a gente não admite. Cara. E podem fazer, como é que foi que comunicado, não tem problema, cara. Eu defendo os bons profissionais sempre. E gostaria que na minha área também, eu sempre defendo, não defendo todos os treinadores, defendo os bons treinadores, os que são corretos, os que são éticos. Na minha profissão também tem muita gente que conspira contra a profissão. E eu não defendo nenhum deles. Jamais faria isso. Eu defendo as boas pessoas, as pessoas que são corretas. E não estou pedindo aqui ninguém para poder deixar de criticar, porque a gente recebe a crítica, de uma maneira muito construtiva quando ela é respeitosa. Quando ela não é respeitosa, aí a gente já descarta, porque não vale a pena a gente escutar pessoas que denigrem a imagem de um ser humano, de um profissional. Mas aquelas críticas que são construtivas a gente sempre escuta e reflete. E muitas delas têm porquê, têm razão de serem feitas, a gente respeita. Só que o jogo, o jogo de futebol, cara, por mais que você treine de todas as formas, você nunca vai conseguir fechar todas as possibilidades. O jogo, ele... pra você ver hoje, como é que não saiu o nosso gol? Num chute que não foi certo, A bola pegou meio mascada e sobrou, Então, o jogo é assim, cara. Às vezes você faz tudo certo e dá errado, às vezes você faz certo, faz errado e dá certo, O jogo, e por isso que ele é apaixonante. Obrigado, professor. Anderson Moreira.